Vou voltar essa parte da explicação, então, aqui, tá? Então, vamos lá para o começo da explicação de novo aqui. Né, como eu falei, o aplicativo ele simula o transferidor, né, aqui digital, e ele usa os sensores do telefone para dar posicionamento, né, os sensores de movimento, o giroscópio do telefone, etc. Então, essa bolinha aqui, como eu havia falado, é o centro, né, do transferidor. Né? Então, aqui eu tenho que posicionar no meu ponto de partida, que no nosso caso vai ser o ponto 1 ali. Né? Então, vamos deixar aqui o vídeo rodar um pouquinho. Tá, então olha aí, posicionado, né? Eu centralizei o transferidor lá no meu ponto de partida. Por quê? Eu vou zerar o transferidor de modo que essa linha vertical vermelha aqui, ela vai representar o meu norte. Né? Então aqui vai ser o meu zero, para depois eu poder fazer a medida para saber qual é o ângulo aqui. Né? Como eu vou saber que está zerado no caso desse aplicativo aqui? No caso do aplicativo, esse pêndulo aqui que vai indicar o norte para a gente, o zero do transferidor. Né? Então, depois de centralizar, basta clicar nesse botãozinho que tem na tela do aplicativo, que é a calibração, né, o zero. Então, ele vai descer para cá, né, como eu já comentei. Então, quando ele descer, ó, zerou, tá vendo? Então, zerou aqui o meu ângulo. Tá. Por que eu zerei? Porque quando o próximo passo é tocando na tela do aplicativo, eu consigo puxar uma linha para cá, de modo que a linha vai representar justamente esse esse caminhamento aqui, esse traçado que eu fiz de laranja aqui, que está torto, mas imaginei que ele seria reto. Né? Esse traçado aqui. Né? Então, a linha que vai aparecer já já aqui no vídeo, ela vai representar justamente esse traçado. Né? Então, zerei, né? Tenho que sempre tomar cuidado de deixar centralizado lá o meu... Ó, eu puxei a linha, tá aqui, ó, a linha vermelha. Tá, descentralizou um pouquinho porque filmar e gravar, mas tá aqui, agora tá certo na posição aqui mais ou menos aqui, só para ficar certinho aqui, pra vocês verem melhor. Tá, deixa ele... Quando centralizar aqui, eu vou dar o... Ó. Então, eu tenho o zero, que seria o norte, aí eu toco aqui na tela, aí eu marco a direção da linha que vai do ponto 1 para o ponto 2. Aí ele me deu aqui, ó, o ângulo, né? Esse ângulo daqui entre a linha vermelha e o meu zero, né? O ângulo é de 14,4 graus, né? Que foi o ângulo que a gente mediu na semana passada, que eu falei para vocês que era um ângulo de 14 graus, né? Então, porque aqui eu consigo medir 14,4 porque eu estou trabalhando com um transferidor digital, né? Uma ferramenta digital, ela tem uma precisão melhor, né? Se eu estivesse trabalhando com uma régua de transferidor, né, em cima de um papel mesmo, eu não vou saber se eu estou trabalhando com 14,4, 14,3. Lá a gente sempre mede, se está mais perto do 14, do 14 é 14, se está mais perto do 15 é 15, né, num transferidor analógico, né, no papel. Então, dessa forma aqui que eu medi a direção. Né? Então, do ponto 1 para o ponto 2, né, eu andei nessa direção aqui, em relação ao norte. Então, essa direção aqui é o azimuth 14 em relação ao norte. Deu para compreender melhor agora? Deu. Deu mesmo? Deu. Tá. Aí isso aí eu fiz para todos os outros. Tá? Para todos os outros. Né? Posicionei do 2 para o 3. Né? A única diferença é a forma de usar a ferramenta. Né? Do 2 para o 3 eu zerei aqui no 90. Eu virei o transferidor uma outra posição, né? Porque ele só tem essa forma de meia-lua aqui. Né? Então eu virei ele, seria o que estaria na vertical aqui, no caso, em relação a essa imagem. E eu virei, aí botei o norte dele para cá, para a esquerda. Né? Eu zerei para a esquerda aqui. Para a esquerda na imagem, mas no nosso mapa lá é para a direita, né? Eu zerei em direção ao leste, né? Eu zerei no 90, aí medi só esse ângulozinho aqui, do 90 para cá, para dar esse traçado aqui, né? Eu vou explicar aqui na figura, né? O que que eu fiz, né? Quando eu cheguei no ponto 2, aqui, né? Eu repeti o procedimento, né? Eu vim aqui, né? Centralizei aqui a ferramenta, né? Centralizei a ferramenta de novo. Tá? Só que em vez de eu zerar o norte aqui, né, para cima, como eu zerei no primeiro ponto, né, já que o transferidor é um transferidor de meia-lua,
né? Então a meia-lua dele tinha que ficar aqui para eu poder fazer a medida. Deu para entender? Eu botei ele nessa posição aqui, ó, para fazer a minha medida. Entendeu? Sim ou não? Sim. Tá? Por que eu botei ele nessa medida? Só por causa do tipo de ferramenta que eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando com um transferidor meia-lua, né? Então eu tenho que ajustar a ferramenta para poder fazer a medida, contanto que eu saiba usar a referência, né? E de novo, então eu peguei e zerei ele para cá, ó. Então eu zerei aqui. Esse eu considerei como zero nessa direção. Por quê? Considerando o zero naquela direção, aí eu vim para esse traçado aqui, ó. O traçado que vai de 2 para 3. O zero estava aqui, então eu peguei esse ângulo aqui. Aqui deu um valor, que eu não estou lembrado agora de cabeça quanto foi. Tá? Aí o que, que eu fiz? Como é que eu vou saber o azimuth de 2 para 3? É esse valor mais 90. Deu para entender? Tá Uhum. dando. Tá dando mesmo ou vocês estão falando só por falar? Não, tô. É sério mesmo. Tá? Então deu um valor aqui, eu obtive um ângulo θ qualquer aqui, né? Esse ângulo é em relação a essa posição aqui, que é o leste, né? Eu sei que o leste é 90, porque aqui tem 90 graus, né? Então eu só fiz somar esse valor com 90 e eu obtive o segundo azimuth, né? Do ponto 3 para o ponto 4, a lógica é a mesma do ponto 1, né? Porque o azimuth aqui vai estar no primeiro quadrante também, né? Aqui eu vou ter um azimuth nessa direção aqui, ó. Né? Tem um azimuth nessa direção. Então aqui de novo eu posicionei o meu transferidor, né, nessa posição aqui, né, para cá. Aí eu zerei ele nessa direção, né? Então aqui eu tenho meu zero, porque aí eu consegui obter o ângulo aqui. Aqui eu tenho um outro ângulo qualquer. Aí esse ângulo já me deu o azimuth do caminhamento 3 para 4. Né? Do 4 para 5, a lógica é a mesma do ponto 2 para o 3, porque o azimuth daqui para cá está no segundo quadrante também. Então, de novo, né, simplesmente centralizei aqui o meu transferidor, tá? Tudo com esse transferidor do aplicativo aí. Botei o transferidor nessa posição de novo. Ficou horrível isso aqui. Botei o transferidor aqui de novo na posição pro lado aqui, né, para lateral. Aí eu zerei ele de novo em relação ao leste para poder pegar o azimuth nessa direção aqui, né? Para pegar o azimuth nessa direção. Aí eu peguei esse ângulo aqui, ó. Esse outro ângulo aqui. Aí como é que eu vou saber qual é o azimuth de 4 para 5? É só somar esse ângulo com 90 graus de novo, né? Aí eu vou ter um valor do ângulo do azimuth correto. E para o último, eu fiz a mesma coisa. Tracei a minha linha aqui do ponto 5 para o ponto 1. Né? Tracei aqui o meu caminhamento. Né? Só que aqui a posição não favorece muito, né? Porque já está no terceiro quadrante agora. Né? Então eu centralizei de novo aqui. Né? Aí eu já botei o transferidor, nesse caso aqui, eu botei o transferidor para o outro lado. Botei o transferidor nessa posição aqui. Por quê? Eu zerei ele agora para o oeste. Meu zero está no oeste. Aí eu medi esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo daqui. Aí como é que eu sei qual é o azimuth daqui? Eu sei que para o oeste, o azimuth para o oeste é 270 graus. Certinho para o oeste. Aí eu só faço subtrair. 270 menos esse valor aqui que eu medi, aí eu tenho essa direção aqui. Aí eu cheguei nessa direção que a gente deu no final lá. Deu para entender? Sim.
tá? E depois eu demonstrei para vocês matematicamente, né, que eu podia calcular esse ângulo de outra forma, né? Que a gente fez a demonstração, eu fiz a demonstração lá a pedido do, acho que foi o Wendel que perguntou, né, se dava para calcular esse ângulo aqui com base nas coordenadas. Eu falei, dava. Só que a gente teve que calcular as coordenadas certinho do ponto 1 e do ponto 2 para obter os valores certinhos, né? Aí a gente desenhou aqui um triângulo, lembra? Um triângulo retângulo aqui, né? Aí onde eu tinha o valor do cateto A, que a gente calculou, eu tinha o valor do cateto B aqui, e a gente calculou a tangente desse ângulo aqui. Tangente de θ é A sobre B. Faz a divisão, jogamos lá na tabela e deu 14 graus aqui. Também. Né? Jogando na tabela deu 14, jogando pela calculadora do aplicativo a gente obteve 13 ponto uma fração. Aí a gente está dentro da margem de erro, 13,7 se eu não me engano, que deu o valor aqui. Mas a gente fica dentro da margem de erro, como já é de se esperar, né? A direção a gente tem. Tirou as dúvidas em relação a isso? Sim. Tá, então aqui, pessoal, é questão de ferramenta, tá? Não tem aqui, não é. Aqui nesse caso não é cartografia em si, né? Fora a parte matemática dos cálculos, o resto aqui é como usar uma régua transferidor, como trabalhar com transferidor, com a ferramenta transferidor, né? O ideal seria vocês usarem um transferidor no papel, né? Sobre o papel para fazer isso. Normalmente a gente faz assim em sala de aula. Como a gente não está em sala de aula, né? E a gente está trabalhando com tudo virtual aqui, eu também realmente não sei nem por onde anda o meu transferidor, que eu tenho um, mas eu não sei por onde está. Depois que eu me mudei, tem umas coisas que eu ainda não achei depois da mudança, né? Então, eu usei o aplicativo, né? Que também é acessível para todos vocês, esse aplicativo, como eu mostrei na semana passada, né? Então, play, tá aqui, play.google. Então, a galera que tem Android, o aplicativo que eu utilizei foi esse bem aqui, né? Transferidor Smart Protractor, né? Então, ele tem aqui, pode medir o ângulo dentro da tela ou ele tem a opção de mostrar o ângulo com a câmera, que foi o que eu usei, né? Foi essa que eu mostrei e gravei a tela para vocês aqui, né? E é grátis o aplicativo. Ele deve ter problema de compatibilidade, talvez, com alguns dispositivos, viu? Só para avisar vocês, caso vocês vão baixar, eu não vou garantir que ele vai funcionar com todos os dispositivos, porque pelo que eu percebi, ele trabalha utilizando os sensores de movimento do aparelho, né? Então, tem aparelhos que têm alguns sensores a mais que outros, né? Então, aí eu já não tenho como afirmar que vai funcionar em qualquer aparelho Android, tá? Não tenho como afirmar isso aqui. E também não dá nenhuma outra informação aqui pra gente. Não dá nenhuma outra informação pra gente aqui. Mais alguma pergunta? Não mais. Tá tudo safo já, então. Na prova vai cair mais ou menos um exercício desse aí pra gente resolver lá na hora. Na prova eu vou colocar um exercício desse, tá? Só para vocês. Acho que deixa eu ver se está aberto aqui. Eu não vou mostrar para vocês porque eu não vou dar spoiler da prova, né? Mas deixa eu só abrir que ela já está pronta aqui. Deixa eu só achar aqui. Tá, olha só. Na prova a gente vai ter um exercício de estrutura, tá? Eu vou relembrar vocês a respeito disso, tá? Isso vai estar na revisão de hoje, de amanhã também, tá? Vai ter uma questão sobre estruturas. A gente vai ter
uma questão de perfil daqueles com as informações geológicas, tá? E a gente vai ter uma questão dessas de rumo e azimuth, de desenhar, de traçar a poligonal. Beleza? Sim ou não? Beleza. Mas Tá? Então, olha só, vou fazer aqui a revisão como eu falei quando a gente falou de estruturas. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Onde é que está essa apresentação agora? Tá, tem essa daqui. Tá, olha só. Primeiro, vamos começar por aqui, tá? Vocês lembram quando a gente falou sobre isso aqui, não lembram? Sim. Tá, então a gente falou de falhas, né? Eu fiz alguns desenhos para vocês, mostrei algumas imagens, né? E eu comentei com vocês que isso aqui é uma informação que a gente mede em campo. Por exemplo, uma falha, né? Aqui, planos de falha, isso aqui são coisas que são medidas em campos, né? A gente já falou isso anteriormente, tá? Nessa outra apresentação aqui a gente tem uma explicação um pouquinho melhor, né? Que, esquemática de como funciona isso. Né? Então, quando a gente tem uma estrutura como essa aqui, né, mergulhando, né, uma estrutura inclinada, né, a gente vai verificar a direção dessa estrutura e esse mergulho dessa estrutura. Tá? Então, a gente verifica a direção da estrutura e o mergulho da estrutura. Isso tudo a gente faz medindo, utilizando as informações da bússola. Tá? Essa medida, tá, a gente faz colocando a bússola em cima da estrutura inclinada para poder fazer a medida do nível, tá, do clinômetro, uma daquelas peças que eu mostrei para vocês. O ideal seria a gente fazer isso numa prova prática, né, para vocês fazerem a medida. Isso a gente tem como simular dentro de sala, tá? Eu vou fazer um vídeo essa semana, né? Assim como eu fiz aquele primeiro vídeo mostrando as características da bússola lá para vocês, eu vou fazer mais um vídeo naquele estilo lá, bem simplesinho, tá? Mostrando como é que a gente faz para medir essa inclinação, tá? É fácil de simular, é só a gente apoiar alguma coisa aqui numa beirada mais alta, por exemplo, apoiar um caderno, por exemplo, né? Um caderno de capa dura, aí eu consigo criar um plano inclinado, né? E eu consigo medir esse plano inclinado com a bússola.
né? Então, isso aqui, geralmente eu faço isso com práticas dentro de sala de aula, tá? Infelizmente, a gente não tem como estar fazendo essa prática agora, né? Então, a gente não vai se focar na medida em si, a gente vai se focar na representação dessa medida, tá? Que isso aqui eu já mostrei para vocês dentro, em cima de mapas que a gente trabalhou nas nossas aulas, né? Então, lembra que a gente tinha alguns símbolos, né? Eu cheguei a mostrar para vocês, né? A gente tem símbolos assim, né? Então, vou orientar aqui, eu tenho o norte do meu mapa está aqui orientado, tá? Então, eu tenho o norte aqui do mapa, tá? Então, eu tenho aqui o meu mapa com as unidades geológicas dele lá e etc, tá? Só para vocês entenderem aqui, mais ou menos, né? Então, alguns corpos aqui, tá? Então, vocês têm um mapa de vocês lá. E eu vou ter, dentro do mapa, alguns símbolos que vão me representar com medidas, né? Do que eu tenho dessas estruturas no campo. Tá? Então, por exemplo, uma das medidas que a gente tem é essa daqui, ó, que é esse símbolo aqui. Ó. Você lembra que é dois tracinhos só? Que eu mostrei para vocês, assim. Sim. Tá? Então, esse símbolo aqui, tá, é o símbolo de acamamento. Tá? Acamamento é quando eu falo de camadas sedimentares que estão inclinadas. Tá? Acamamento com mergulho. Então, digamos que aqui tem um mergulho de 5 graus. Né? Então, essa unidade aqui, né, tem um mergulho de 5 graus. Vou botar aqui como se fosse um arenito aqui, essa área que está aqui. Então, aqui tem uma unidade de arenito que ela está mergulhando aqui 5 graus e ela mergulha aqui embaixo dessas outras coisas aqui. Né? Assim como, vou até melhorar esse desenho aqui. Né? Então, eu posso ter uma outra unidade aqui assim, né? Ainda sedimentar, né? Que também mergulha para cá em torno de 6 graus, por exemplo. E aqui a gente tem, né, vou fazer por outro lado, só para facilitar a minha vida aqui, que eu vou usar o resto do desenho para fazer outro tipo de rocha. Tá, então mergulha para lá, 5 graus, esse aqui mergulha para cá, 6 graus. Tá. E aqui eu tenho outros tipos de rocha, né, que vão me dar outros tipos de informações, né? Então aqui eu tenho rochas aqui que tem outras estruturas aqui, né, passando aqui nessa região. Pode ser rocha metamórfica, rocha vulcânica, rocha ígnea, tanto faz. Aqui pode ser corpos ígneos, esses que eu desenhei aqui, isolados. Tá? E aqui, né, a gente vai ter um outro tipo de medida, né, que são medidas que é bem parecido o símbolo, né, só que em vez de ser um tracinho, ele tem um triângulo. Eu mostrei para vocês também esse outro símbolo aqui, lembra? Aqui é o símbolo de foliação, né? Foliação com mergulho. Né? Então aqui, sei lá, 40 graus. Aí eu tenho aqui também 39 graus. Tá? Então eu tenho aqui os símbolos, né, de foliação. Né? Cada símbolo desse aqui vai representar um tipo de coisa, apesar de que todos eles indicam, geometricamente falando, a mesma coisa.
tá? Geometricamente falando, eles indicam a mesma coisa. O que que eles indicam? Eles indicam isso aqui, ó. Um plano e uma inclinação, tá? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Apesar de serem modelos de símbolos diferentes, mas aqui eu tenho um símbolo de acamamento, né? Rochas sedimentares. Mas ó, o que que ele indica? Ele indica um plano inclinado, né? A direção do plano e o mergulho do plano. Se for em rocha metamórfica, é a mesma coisa. Ele vai indicar a direção do plano e o mergulho do plano, né? Então, eu vou colocar uma questão para vocês fazerem a plotagem dessas simbologias. E a plotagem delas é feita usando os princípios de Rumo e Azimuth também, tá? Isso aqui eu já expliquei para vocês, mas eu vou explicar de novo, né? Então, como é que eu vou o que eu estou desenhando aqui? O traço maior, vou usar aqui embaixo. Ó. O traço maior, ele indica a direção, né? Esse traço maior aqui, ele vai indicar para vocês, tá? A direção do plano. E o traço menor, ele vai indicar para vocês o mergulho. O ângulo de mergulho, né? O ângulo de mergulho. Tá? Então, como eu faço para medir a direção do plano? Essa direção aqui, a gente já falou, essa direção ela é medida em rumo e azimuth, tá? Rumo e azimuth. Então, se eu tenho aqui o norte orientado no meu mapa, tá? Eu tenho como saber qual é a direção desse plano aqui, de mergulho, desse plano, dessa estrutura. Como eu vou saber? É só eu centralizar. Ah, é o mesmo esquema. Ó, eu vou centralizar aqui o meu símbolo. Tá? Centralizei, ó, o norte está aqui, paralelo, né, o norte que está no mapa. E eu vou medir esse ângulo aqui, ó. Vou aumentar aqui só para a gente ver melhor. Vou medir esse ângulo aqui. Esse ângulo vai me dar a direção do meu plano. E o mergulho está naquela direção ali. Tá? Uma outra forma de fazer essa medida que eu falei para vocês também é a gente medir diretamente para onde o mergulho está. Assim como eu posso saber a direção do plano, eu posso saber para onde está a direção do mergulho. Se eu pegar, em vez de eu medir o ângulo daqui para cá, eu medir esse ângulo aqui, ó, esse ângulo total aqui, eu tenho o azimuth da direção. Correto ou incorreto? Hein, Correto? pessoal? Então, né, isso aqui vai entrar na forma de nomenclatura, que eu mostrei para vocês já também. Né? Eu estou só relembrando aqui, né? Estou explicando no básico e vou relembrar. Né? Aqui eu tenho uma forma de dar essa nomenclatura aqui, né? Que é quando eu tenho aqui, quando é que ele mergulha 5 graus, então 5 graus para, vou chutar aqui 350, 340, 340. Então isso aqui eu estou dando o mergulho e a direção do mergulho, tá? Então o ideal seria que vocês lerem isso aqui e conseguirem plotar esse símbolo na posição correta. Exemplo, eu vou dar uma medida aqui. 55 para 190. 55 para 190. Essa medida aqui, se eu for plotar ela como um símbolo, como é que ela tem que ficar? Ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu vou lá, ela tem que ser plotada nesse ponto aqui, tá? Vou botar um ponto aqui para ela ser plotada. Então,
Essa medida é a medida desse ponto que eu fui lá no campo. Então, como é que eu vou plotar a estrutura? Eu vou posicionar aqui o meu norte e sul, só para me dar referência, né? 55 para 190. Onde é que está 190? 180 está aqui, ó. 180 está aqui, no sul. Então, 190 é só um pouquinho para cá, assim. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui, nessa direção aqui. 190. Então, como é que vai ficar a minha estrutura aqui? Minha estrutura é um tracinho aqui, né? Mergulhando para cá, para essa direção. E perpendicular a ele, eu tenho o traçado maior. Tá? Então, tracei aqui a minha estrutura. Né? Se botar o valor aqui, tá ok. Então, aqui eu tenho 55 mergulhando para 190. Complicado? Muito complicado para a cabeça de vocês isso? Não, não. Sim ou não? É fácil. Se cair na prova assim, eu pegar, vou dar um exemplo aqui. Se na prova eu fizer algo desse tipo aqui, ó. Vou dar um quadro para vocês, tá? Só para ter um local lá para vocês desenharem. Tá, então, por exemplo, tem um quadro, aí eu vou dizer para vocês, ó, o norte está para cá. Aqui é o norte. Aí eu vou dar aqui 5 pontos para vocês. Aí eu vou dizer assim, que na ordem aqui, né? Ponto 1, ponto 2, 3, 4 e 5. Aí eu vou dizer que o ponto 1, ele está mergulhando 62 graus para 290. O ponto 2 está mergulhando 54 para 345. O ponto 3 está mergulhando 39 para 005. Ponto 4, 27 para 85 e o ponto 5 está mergulhando 72 para 120. Vocês conseguiriam plotar as estruturas em cada um desses pontos? Sim ou não? Fazer Sim. Eu não. fazer isso aqui para todos os 5 pontos. Alguém falou alguma coisa aqui. Tá, a Karine disse que sim. Tá. Então, como é que ficaria isso aqui? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou resolver isso aqui para quem falou que não conseguiria, né? Como é que faria? Como é que seria para resolver isso? De novo, lembrando, essa forma aqui de medida, tá? O que ela dá para a gente aqui? Ela dá o valor do mergulho e ela dá essa direção aqui, ó, para onde está mergulhando. Tá? Então, esse valor aqui do azimuth corresponde a essa direção aqui. É isso que vocês têm que saber. Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai posicionar a nossa estrutura. Tá? Então, o primeiro, 62 para 290. Então, bora aqui no primeiro. Posicionar aqui o norte-sul. Então, norte 0, leste 90, sul 180, oeste 270. Então, 290 é alguma coisa para cá, sim. Né? 20 graus ali acima. Lógico, vocês não vão fazer isso na prova
na mão aqui, tá? O certo é usar o transferidor, né? Então eu tenho que colocar primeiro o transferidor aqui para medir certinho os 20 graus aqui para eu poder achar a direção. Achei a direção, aí eu vou fazer o meu traçado aqui, ó. O tracinho e o resto é perpendicular. Então a minha estrutura é essa aqui. Ficou, parece a minha cara, ficou torto isso aqui. Tá. Tá, então tá aqui a minha estrutura. O que que falta para completar? Falta dizer que é 62 graus aqui. Então, a primeira eu já botei 62 para 290. A segunda, 54 para 345. Ponto 2, mesmo esquema. Ponto 2, tá aqui o norte-sul, né? 270 é aqui, 360 é aqui em cima. Então, os 345 eu tenho que ter aqui uns 15 graus aqui, mais ou menos. Né? De novo, meço com o transferidor aqui para achar meu ângulo certinho. Achei o ângulo, né? Eu vou fazer o traçado aqui. Né? Fiz o traçado e a estrutura está aqui perpendicular. Né? Perpendicular aqui. O que que falta para completar? Só botar o valor. Saiu a sua tela. O Saiu. Fabrício, acho que está compartilhando, aí saiu. Tá, voltou? Voltou. Voltou. Tá, então tá aqui, né? Achei o valor do 345, fiz o traçado aqui, né? Só falta eu colocar o meu valor, 54 graus aqui. Então aqui eu tenho 54 para 345. Ponto 3, 39 para 005. De novo, norte-sul, norte-sul. 05 é bem aqui, próximo do norte aqui, né? Bem rente aqui, 5 graus. Né? Vou fazer meu traçado aqui. Meu é levemente inclinado, só aqui que vai dar uma inclinaçãozinha de nada. Qual é o valor? 39 graus. 39 graus. Ponto 4, 27 para 85. Mesmo esquema. Ajustar aqui. Né? 90 eu sei que é para a direita aqui, para o leste. Ficou muito riscado isso aqui. Tá, então eu sei que 90 está aqui no leste. Eu quero 85. 85 é só menos 5 graus aqui, bem próximo aqui do 90. Então faço o meu traçado. Faço aqui a minha linha perpendicular aqui. Esse negócio de escrever com essa caneta digital é um saco. Tá, faço o meu traçado aqui. Boto aqui o meu ângulo, 27 graus para 85. Por último, ponto 5. De novo, mesmo esquema. Né? 72 para 120. Onde é 120? 90, 120 e 30 graus para cá, né? Então, vou botar aqui uns 30 graus aproximadamente. 120 é essa direção. Então, faço o meu traçado aqui da pontinha da estrutura. Faço o tracinho aqui da pontinha e faço aqui o restante perpendicular. Boto o valor, 72 graus. Né? Tirar esse valor do 5 aqui para não atrapalhar a visão, que é o ponto 5. Tá. Então aí, eu plotei as 5 estruturas de acordo com as medidas. Se caísse uma dessa na prova, vocês davam conta de fazer? Hein, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo mesmo? É. Isso aqui ainda dá para a gente ir além, né? Porque se eu estou vendo aqui, ó, essa mudança, eu tenho uma mudança aqui de padrão. Provavelmente aqui eu tenho uma estrutura maior, né? Se for uma mesma unidade rochosa, por exemplo, isso aqui pode indicar que eu tenho uma
estrutura dobrada. Essa aqui já é a interpretação. Só para vocês entenderem. Então, essa medida aí, vocês plotariam isso no mapa. Posso colocar uma dessa na prova? Ou eu vou ter que tirar a que eu já coloquei e botar outra coisa? Pode deixar, é fácil essa. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, olha, tipo, eu vou botar uma questão dessa na prova, uma questão de perfil, que vocês já estão acostumados a fazer, tá? E uma daquelas de rumo e azimuth para vocês. Eu vou dar o mapinha, né? Vou dar o mapa. Talvez eu tire essa aqui, eu não sei. Essa aqui é bem rápido também, vocês não vão precisar calcular nada nessa aqui, é só visualizar a direção. Porque eu vou colocar uma questão que eu ainda não decidi se eu coloco. Eu vou botar um mapa para vocês aqui. Um mapa bonitinho, com a orientação certinho, com as coordenadas aqui no mapa, tá? Com as coordenadas certinho no mapa. Por quê? Com o mapa com coordenada, eu vou dar para vocês um par de coordenadas, uma coordenada X e uma coordenada Y, qualquer. Aí vocês vão ter que fazer o quê? Plotar esse ponto no mapa, então vocês vão ver lá onde é que ele vai ficar. Então, ploto o ponto no mapa. Ah, o X e o Y, achei o X aqui e o Y está aqui, por exemplo. Aí achei meu ponto. Isso aqui vocês já estão acostumados a fazer, plotar o ponto. Plotou o ponto, vocês vão ter que usar rumo e azimuth, né, para achar os outros pontos. Porque eu vou dizer assim, olha, dadas as coordenadas do ponto x e y, né, que vai dar o ponto, isso aqui é o ponto 1, tá? Isso aqui é o ponto 1. Eu vou pedir para achar o ponto 2, né? De 1 para 2, eu andei 5.000 metros, por exemplo. O mapa vai estar na escala, vai ter uma escala no mapa de vocês, óbvio. Tá? 5.000 metros. 5.000 metros no azimuth 45, por exemplo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que medir aqui onde é que é o azimuth 45. Ah, o 45 é nessa direção aqui. Qual é a escala do mapa? Ah, a escala é tal. Aí vocês vão ver, botar e medir aqui, que na escala 5.000 metros vai dar tantos centímetros. Aí vocês vão fazer o traçado com tantos centímetros certinho. No final desse traçado, vocês vão marcar o ponto 2. Ponto 1 e ponto 2. Aí do ponto 2, vocês vão ter que ir do ponto 2 para o ponto 3, são 7.000 metros. 7.000 metros. No azimuth 110, por exemplo. Aí vocês vão ter que fazer a medida aqui. Onde é que é 110? 110 é para cá, assim. 7.000 metros dá quantos centímetros? Então, vocês vão ver a distância na escala, vão medir, fez o traçado, 7.000 metros, chegou aqui no final dele, achou o ponto 3. Né? E assim por diante, vou dar mais um azimuth, mais um ponto, então pode dar só 3, porque feito isso, agora eu quero que vocês me digam qual é essa distância aqui, de 3 para 1, eu vou querer saber. De 3 para 1, né, eu vou querer saber qual é a distância, quantos metros e qual é o azimuth. Igualzinho a que a gente já fez com aquele outro exercício da semana passada. Só que um pouquinho mais simples, né? O da semana passada eu pedi para vocês calcularem todas as coordenadas. Aqui eu não pediria para calcular as coordenadas do 2 e do 3. Só precisa plotar um e depois é só jogar na escala e na direção correta para chegar no final. E aí, tá difícil ou tá fácil? Tá bom. Tá bom? Tá, então, vocês estão caladões aí hoje,
tá? Eu quero que vocês pensem, né? Reflitam aí o que vocês têm de dificuldade, de dúvida a respeito disso que a gente comentou agora na aula, tá? E tragam amanhã para a gente poder tirar mais dúvidas ainda, porque basicamente a nossa prova vai se basear nisso, né? Então a gente vai trabalhar com medidas de direção, né? Rumo, azimuth, medida para plotar os pontos no mapa e plotagem de ponto, né? Fora isso, só o perfil que vocês já fizeram, também já estão careca de saber como é que faz perfil, né? Um perfil topográfico e geológico também. Dúvidas? Perguntas? Sugestões? Não? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta por agora, a gente vai Não, professor, ficar, tudo certo. a gente vai ficar por aqui hoje, tá? E amanhã espero que vocês tragam algumas